Alô pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam em paz. Este vídeo é a continuação dos dois vídeos anteriores. O primeiro vídeo apresentado foi trabalhar com dados não agrupados e lá obtivemos o que? Média, mediana e moda. O segundo vídeo foi trabalhamos com os dados agrupados sem intervalo de classe. E a proposta desse vídeo é trabalhar com os dados agrupados com intervalo de classe. Para tratar essa metodologia, eu escolhi o seguinte exemplo. Peguei uma tabela. Vocês estão vendo aqui que eu estou circulando, indicando aqui. Essa tabela tem 80 valores. Então, N é igual a 80. São dados fictícios, né? Como eu coloco aqui, de espaço físico em metro quadrado dos auditórios das escolas estaduais de uma determinada capital. Então, vocês podem observar que aqui eu tenho 105, o que? 105 metros quadrados, né? 221 metros quadrados. E aqui eu tenho um 97, e já observei isso anteriormente, aqui tem um 76, que é o menor valor dessa tabela. O maior é o 245. Então, vocês podem ver como estão apresentados esses dados, eles estão que desordenados. Então, o primeiro passo, bora fazer esse vídeo step by step. O primeiro passo é ordenar esses dados, do menor para o maior ou do maior para o menor. Aqui eu escolhi do menor para o maior. E esta configuração, esse ordenamento, nós chamamos de rol. Deixa eu colocar aqui para não esquecer o nome. Rol. Tá? O rol é dar essa tabela que está à esquerda para a direita, que eu já ordenei. Então aqui eu tenho 76, que é o menor, depois vem 87 de forma crescente, observando. Aí você poderia me perguntar assim de forma natural, por que a gente não analisar esses dados, como no vídeo 2, ou seja, com dados agrupados sem intervalo de classe? Não, porque vai ficar muito esquisito. Observe só. Se eu pegar, deixa eu pegar aqui uma cor para a gente selecionar, ó. Aqui eu tenho 76, só tenho um valor, certo? Só tenho um valor. Aí ficaria 76, tracinho 1. 87, que é o logo imediato, o maior imediatamente que é 76, um valor. Fica muito esquisito. Aqui eu já observei que aqui tem o 133, dois valores. O 135 também dois valores. Aí vem o 149, também eu tenho dois valores, tá bom? O 150 também tem dois valores, depois vem o 154, foi coletado dois auditórios com 154 metros quadrados. Aí tem o 158 que tem 1, 2, 3, 4. Então na tabela, agrupados sem intervalo de classe, seria 158 em uma coluna, na outra coluna o que? 4. Veja quantas linhas nós teríamos, ó. 160 também, ó, 3 valores. 163, 2 valores. Que mais? 167, vai acompanhando comigo aí, ó. 2 valores. 171, 2 valores. E os demais, tudo um. Ficaria muito esquisito analisar dessa forma. 174, 2 valores. E 176, 2 valores. Pronto. Então, aqui eu teria o quê? Teria, colocar aqui, teria 80 dados, ó, menos 18, porque eu estou tirando os valores duplicados, né? Então aqui ficaria 62 linhas, ó, muito esquisito essa tabela. Então vamos agora agrupar, ou seja, vamos criar caixinhas, né, intervalos, para colocar vários valores dentro dessa caixinha. Agora essa caixinha tem um limite inferior e um limite superior, certo? Antes disso, nós temos que analisar. Eu vou alongar um pouco esse vídeo, me perdoem aí, mas eu tenho que ensinar a vocês como calcular essas classes, a quantidade de classes e a amplitude de cada classe. Porque observa-se em literaturas de estatística que não procuram ensinar muito bem isso, né? O que nós encontramos muito é assim, faça uma distribuição de frequência com 8 classes, com 9 classes, com 7 classes, amplitude de cada classe e tal. Ou então já vem tudo já premeditado, ou seja, tudo pré-estabelecido,
né? Então você não sabe como construiu aquilo dali. Então eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui com vocês para que eu possa ensinar a vocês o seguinte. Então, a quantidade, vamos analisar agora a quantidade de classes de uma distribuição de frequência com a metodologia, né, de agrupamento com intervalo de classe. Então, já fica uma premissa que a quantidade de classe, eu vou colocar K é a quantidade de classe, tem que ficar entre 5 e 20, né? Não necessariamente maior que 20 e não menor que 5. Menor que 5 fica assim, muitos valores, né, em determinadas classes. Quer dizer, fica uma classe com amplitude muito grande. Não fica até legal de forma estética de observar dados agrupados com 4 classes, né? Então a gente evita fazer isso. Então fica de 5 até 20. E depois de 20 fica o quê? Uma tabela, uma distribuição de frequência muito longa. Então vamos ficar estabelecendo aí de 5 a 20. Isso aí fica essa premissa, né? Essa primeira orientação. E depois vem alguns estudos, né, sobre como calcular essas classes. Se é de 5 e 20, mas como calcular? Aí vem esse gráfico aqui para ilustrar. Esse gráfico aqui, ele tem esse vermelho, ele trabalha, muitas literaturas trabalham com K com a raiz quadrada, tá? Fica uma raiz quadrada. Ou seja, K vai ser igual a raiz quadrada da quantidade de dados coletados, raiz quadrada de N. Muitos livros, né, trabalham assim. Este verde daqui vai ser o ln de Milone. Certo? Que ele calcula como? Ele indica assim, olha, ele estabelece que vai ser K vai ser menos 1 mais 2 vezes ln de N. Esse ln do logaritmo neperiano, na base de Euler, né? Que é aquele 2,7182818285 aproximadamente, o logaritmo neperiano. E esse azul vai ser o log de Sturges, que ele indica o seguinte, que a quantidade de classe vai ser 1 mais 3,3 log de N. Enfim, log na base 10, hein? Enfim, você tem que procurar adotar uma dessas 3 aí. Outras orientações existem, mas vamos ver só essas 3. Então você tem que estabelecer. Olhe bem, se você, nesse gráfico aqui, está a quantidade de classe, certo? A quantidade de classe é K, vai ser K, vou procurar uma cor aqui melhor, vai ser K versus a quantidade, N. Então, o eixo horizontal tem a quantidade de dados e o eixo vertical tem a quantidade de classe. Observe que se tivermos 400 dados, esta da raiz quadrada vai indicar que é 20, certo? 20. O Milone, eu já fiz essa continha, coloca que vai ser 11, fazendo essa continha. Assim, ó, a continha é dessa forma aqui, ó, que vai fazer, ó. Se N é igual a 400, então K, que é a quantidade de classe, vai ser, se for pela raiz quadrada, raiz de 400 dá 20, ou seja, fica muito próximo à última orientação, que é essa daqui, ó. Essa orientação, certo? Essa daqui, que no máximo é 20. Já fica batendo na meta final, né? Já o caso de Milone, vai ser K, vai ser o menos 1, né? Vai ser menos 1, mais 2 vezes ln de 400. Eu já fiz essa conta que deu 11 classes. E de Sturges é 1 mais 3,3 log, na base 10, viu?
de 400, que vai dar 10 classes. Aí você tem que escolher uma, né? Eu botei 40 aqui, não, aqui é 400, né? Se o n for 400. Muito bem. Agora, se n for 900, raiz de 930, já ultrapassou essa premissa aqui, essa orientação, né? Essa orientação daqui, percebe? Então, a raiz quadrada, ela cresce muito, né? O ln de Milone cresce de forma mediana e o log de Sturgeon, ela é mais suave. Então, ele abrange muito mais casos, né? Muito mais, obedece muito mais casos. Mas você vai escolher uma. Aqui, por razões sem muitas justificativas, né, vamos adotar a regra de Sturgeon. Você pode adotar qualquer uma. Então, bora estabelecer aqui a regra de Sturgeon para a gente analisar esses dados e tirar a média, mediana e moda desses dados. Em outros vídeos, eu vou apresentar já a distribuição de medida de dispersão, ou seja, vai ser desvio padrão, né, variância, o que mais, Armando? Coeficiente de variação, e dentre outras coisas, né, que a gente pode analisar. Então, nesse caso daqui, olhe bem quanto é que vai ser, ó. Se o n for igual a 80, que é o nosso exemplo, então K vai ser igual, ó, vai ser raiz quadrada de 80, que já calculei aqui, deu aproximadamente 9. O de Milone, que é menos 1 mais 2 vezes ln de 80. Isso aqui nos deu aproximadamente 8. E de Sturgeon, que é 1 mais 3,3 log de 80. Isso aqui deu aproximadamente 7. Então, como eu falei, sem muitas razões, né, vamos escolher esse camarada daqui. 7 classes. Depois de você estabelecer a quantidade de classes, que ela vai começar com 76, tá vendo? Vai começar com 76, isso daqui. 76 até quanto? É o limite inferior. Aí nós precisamos agora obter amplitude de cada classe. De preferência que essa amplitude seja igual para todas as classes. Está observando? Espero que estejam entendendo. Então, aí eu pego agora, vou escolher amplitude amostral, ou seja, a amplitude de cada classe H vai ser amplitude amostral dividido pela quantidade de classe. No nosso caso, a amplitude amostral vai ser o X maior, o máximo, menos o X mínimo obtido na coleta de dados, certo? Sobre K. Então, nesse caso aí, nós vamos obter o 245, observe lá o rol, né? Aqui eu tenho um rol, né? Aqui eu tenho 245, que é o maior, e o menor, 76. Então, essa diferença do maior para o menor é a amplitude amostral, sobre 7. Então, aqui, obtivemos, né? Obtivemos que H vai ser, já calculado aqui anteriormente, deu 20 e... Deixa eu procurar aqui um momento só. Deu 24,142,857. Isso aqui é uma dízima periódica, certo? Bom, então você vai adotar o quê? Se for por aproximação, seria 24. 24 não serve. Por que não serve? Porque isto vai nos dar uma progressão aritmética. 76 mais H vezes K. Eu só vou atingir 200 e fazer essa continha aqui, ó. O alcance, que eu vou chamar de AL, vai ser o X mínimo mais H vezes K. Essa continha tem que ser ligeiramente maior que o X máximo, porque senão você não vai abranger o X máximo, que é o 245. Então, nesse caso, o H, se você adota H igual a 24,
Isto implica que o alcance vai ser o x mínimo, que é o 76, mais H, que você está adotando 24, vezes 7, que é a quantidade de classe. Isso aqui nos dá 244. Então, 244, ele, que é o último valor da tabela, não absorve, né? Ele não inclui o 245 obtido, que é um auditório dos 80 valores, tá entendendo? Se você adota 25, o que é que vai acontecer? Então, deixa eu colocar aqui, isso aqui é menor, que isso aqui é menor que o 245, então não serve, não serve. Se você adota o H igual a 25, o alcance vai ser 76 mais 25 vezes 7, ou seja, cada classe galopando de 25 em 25. O que é que nós vamos ter aí? Vai ser 251. Serve. Que é maior que 245, certo? Vai servir. Só que eu vou ter valores aí, 6 valores a mais. Então, vai servir, vai te dar uma estimativa para você calcular média, mediana e moda, mas não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Fica muito longo, ou seja, os dados ficam, digamos assim, frouxos. Isso vai, né, impactar na estimativa da média, mediana e moda. Então, vamos escolher um dado para H, um valor para H, que seja mais compactado. Que tal você escolher 24,1? Não pode, tá? Porque não dá, que é 142857. Então, que tal adotar 24,2, né? E não faz mal, porque um dado inteiro você trabalha com amplitude, com uma casa decimal. Com 2 casas já é exagero demais. Se eu colocar, por exemplo, 24,15, vai ser legal, né? O resultado vai ser melhor, mas é muito cansativo isso aí, é muita informação, uma vez que nós queremos estimar os valores da média, mediana e moda. Estão entendendo? Então, aqui a L vai ser 76 mais 24,2 vezes 7, que aqui nos deu 245,4, que é maior que o 245. E é maior, mas é pouco maior, ou seja, ligeiramente maior. Então, você vai ter, certamente, valores para média, mediana e moda, um valor assim mais real, certo? Porque se você escolher H igual a 25, eu vejo tabelas de livro que bota assim, 30, 40, 40, 50, por quê? Né? Você tem que questionar isso. Por que fazer isso? Isso pode impactar, como eu já falei, pode dar, né, um desvio para a média muito grande, né? Então, bora adotar isso daqui. Então, feito isso, a estimativa vai ser muito melhor. Então, bora para cá. Então, aqui eu tenho, veja só, eu tenho aqui, ó, 76, deixa eu selecionar aqui o marcador de texto, ó, 76 é o menor. Somando com 24,2, aí eu tenho 102. Aqui eu repito aqui, a segunda classe, I igual a 2, I, quantidade de classe, 7. A segunda classe, 100,2 até, somando com 24,2, eu vou ter 124,4. Vale lembrar que o 76 entra nessa classe. Se tiver um auditório com 100,2, ele não entra, ele entra na segunda classe. Então, esse intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. O único intervalo que permite ser fechado à direita é o último, ou seja, esse daqui, ó, o 245,4. Por quê? Qual é a justificativa? Para não criar mais uma classe só para abranger o 245,4. Então, você coloca aí nesse dado aí, tá bom? Então, à esquerda, geralmente nas literaturas vem assim, ó,
Quer ver? Vem assim, ó. À esquerda tem um valor fechado e à direita bota uma seta assim, ó. Ou então apenas isso, ó. Quer dizer, fechado aqui e aberto à direita. Certo? Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar muito. E aí você foi fazendo, né, a distribuição dessa amplitude de cada classe nas 7 classes, até chegar em 245,4. Seria melhor se nós tivermos o 245 fechado, né? Ia ser uma estimativa dos valores que nós queremos calcular, que é as medidas de posição, as medidas centrais, que é a média, mediana e moda. Então ia bater certinho. Bora para a tabulação. A tabulação, sim, esta coluna daqui, que eu vou, ó, esta coluna daqui, que eu estou colocando aqui em amarelo, aqui, né, é justamente o X médio, ou seja, o que é que vai acontecer nessa classe, qual foi o dado coletado nessa classe, a gente vai tirar a média do menor para o maior. Então a gente pega 76 com mais 100,2, 100,2, tira a média de 88,1. Depois 100,2 mais 124,4, tira a média que deu 112,3. Então é isso que nós vamos utilizar. Vamos adotar o valor que aconteceu na classe, é justamente a média aritmética do limite inferior e do limite superior. Soma e divide por 2. É o L minúsculo mais o L maiúsculo de cada classe. Escrevendo seria basicamente isso daqui, ó. O XI vai ser o LI mais L maiúsculo I dividido por 2, sendo que L minúsculo é o valor inferior e L maiúsculo limite superior. Aí tivesse assim, por exemplo, X5, o que significa isso? A quinta classe. Então vai ser o L5, índice 5, mais L maiúsculo, índice 5 dividido por 2, que é justamente esta parte daqui, ó, esse camarada daqui, certo? Então esse aqui. O 5 aí seria 172,8 mais 197 dividido por 2, que dá 184,9. Ok? Beleza. Então, tabulação. Aí eu vou. A tabulação vai ser de 76 a 100,2. Então, 76, bora tabular agora. Vamos contar, né? 76 entra, 87 entra, 97 entra, 101 não entra, porque vai até 100,2. Então eu coloco 3. Aí eu poderia fazer isso aqui, ó. Aí eu pego, faço isto daqui, ó. 1, 2, 3. Aí eu repito aqui, ó, 3, ó. Aí primeiro eu conto para depois criar esta coluna aqui, que significa a frequência simples ou acumulada. Bora para lá. De 100,2 até 124,4 tem quantos? Bora contar. E assim você vai fazendo esse trabalho de formiguinha aí, ó. Eu tenho 1, 2, 3. Quanto é mesmo? 124. 124. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! 131 não é menor que 124, então só tem 8. Na classe de 100,2 até 124,4 eu tenho 8. Aí eu vou lá e coloco. Eu faço assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Aí depois eu coloco aqui 8. E por aí vai, certo? Isso aí que a gente chama de tabulação. A gente pega a tabela crua, coloca do menor para o maior, de preferência, né? Ordenamento, né? Aí cria o que? O rol. Do rol, você agora vai fazer a tabulação. Da tabulação feita, você agora vai procurar construir a coluna, que é essa do FI, que são a frequência simples ou absoluta. Porque só temos isso, a frequência simples absoluta e a outra frequência acumulada, que é justamente esse valor daqui, ó. Eu estou apontando aqui, ó, o F maiúsculo, certo? Pronto. Então, já fizemos isso. Então, 3 mais 8 mais
couberam 3 auditórios na primeira classe, 8 na segunda classe, 12 na terceira e por aí vai. Somando tudo deu o quê? 80. Observe aqui, ó, 80. Tá? Então agora precisamos de uma coluna XI vezes FI. XI, o I é assim, primeira classe, X1 vezes F1, X2 vezes F2. Aí então você vai precisar dessa multiplicação, desta coluna, que eu estou, vamos colocar aqui, ó, que está aqui em vermelho, ó, está em vermelho esta e essa daqui. A multiplicação, que nós criamos esta. Então aí eu tenho esse dado, depois que eu multipliquei cada linha, né? E aí agora eu somo. Aí nós obtemos esse valor daqui, que vai servir para calcular a média. Então a média é definida nisso aí. Então bora lá. Então de I começando de 1 até 7, variando XI vezes FI. Aí faz X1 vezes F1, soma. Depois, agora o I assume o valor 2. X2 vezes F2, aí soma. Aí na sequência, bota no 3, vai ficar X3 vezes F3, soma, até chegar a 7. E aqui vai ser o somatório dos FI, que vai dar aqui 80. No caso, isso aqui é a mesma coisa de N, certo? Variando também de 1 até 7. Então, calculando aqui, vamos ter 13.049,6 sobre 80. Calculando isso daqui, já calculei previamente, e nos deu 163,1. Abacaxi e melancia, o metro quadrado, metro quadrado. Muito bem. Então tá aí esse valor, certo? A média dos auditórios. Eu tenho, em média, meus auditórios nessa capital, nessa capital, nessa determinada capital, os auditórios têm, em média, 163,1 metros quadrados. Bom, o próximo passo é calcular outra medida de posição, que é a mediana. Então, a mediana é aquele valor que vai indicar o meio, né, da sua distribuição. Ou seja, 50% estão acima de um determinado valor e 50% estão abaixo desse valor, que é esse valor chamado mediana. Divide a distribuição em duas partes rigorosamente iguais. Então aqui a mediana é calculada assim, ó, é limite inferior da classe mediana mais N dividido por 2, que é 50% do dado, né? 1 sobre 2 é 0,50, 50% dos dados, menos a frequência acumulada anterior, certo? Sobre a frequência simples da classe mediana, vezes a amplitude da classe. Agora, você tem que dizer como é que calcula ou como obtém, né, essa classe mediana. Então você faz assim, ó, a mediana você tem que focar na frequência acumulada, certo? Você tem 80 dados, né? 80 dividido por 2 dá 40. Então você vai na classe imediatamente maior que 40. Nesse caso aqui é isso, ó. Aí você vai obter, veja só, 80 dividido por 2 vai dar 40. Imediatamente maior que 40 é 51. Se tivesse 40 cravado, pronto, não precisava nem fazer muita conta, né? Então, esse 51, que vai ser justamente, você vai agora na classe aqui, que vai ser essa, ó. Essa daqui que vai ser a classe mediana, que eu estou agora, certo? Selecionando aqui. Então, você pega N dividido por 2, que no caso aqui é 80 dividido por 2, 40, imediatamente maior, na frequência acumulada, certo? Outra forma também é você pegar e observar essa frequência, deixa eu colocar aqui o ponteiro, ó, da frequência em porcentagem, que é a frequência relativa. Poderia ter colocado também aí FRI, frequência acumulada relativa, certo? Que aí eu tenho 4%, 14%. Como é que você obtém isso daqui? Obtém assim, ó, 3 dividido por 80.
certo? Depois, 11 dividido por 80, que vai dar 14. Quando eu chegar aqui 80 dividido por 80, aqui dá 100%. Observou? Então é isso. Então, aqui eu tenho 23 dividido por 80, aí eu tenho um acúmulo aqui. Se você observar aqui, eu tenho 4%. 4% não fica muito longe de 50%. Não é não? 14 dividido por 14%. Aqui 29% está menor que 50%. 64% já ultrapassou 50%. Quando 29, quando eu chegar nesse valor aqui, que eu vou colocar aqui em rosa, ó, esse valor daqui, na classe, 148,6, ele indica que eu tenho 29%. Indica 29%. Se eu tivesse cravado aqui 50, era esse valor daqui, 148,6, sem fazer conta, certo? Sem fazer conta. Então, esse aqui seria. Agora, como 29 é pouco, eu vou avançar nessa daqui, ou seja, esse 148,6 representa 29%. 172,8 representa quanto? 64%. Opa, quer dizer que eu quero obter um valor, certo? Entre 148,6 e 172,8. Então, 148,6 representa 29%, 172,8 representa 64%. Então, eu vou galopar de 148, certo? Então, mais uma vez, como você obtém a classe mediana. Então, você vai pegar agora, calcular, limite inferior da classe mediana é o 148,6, certo? Mais n dividido por 2, no caso 40, limite, frequência acumulada da anterior, frequência acumulada anterior da classe mediana, que é o 23, certo? 23, vem a 23 para cá, 23, sobre a frequência simples da classe mediana, que no caso aqui é o que? Frequência simples é 28. Beleza? Então aqui 28. Vezes a amplitude, que é o 24, já foi pré-estabelecida, né? Nós calculamos anteriormente, 4,2. O que quer dizer isso? Eu tenho um valor mínimo, que representa 29%, e quero somar mais uma parcela para atingir os 50%. O que é que eu pego? Dessa amplitude da classe, que é 24, eu vou precisar deste valor daqui, ó. Deste valor daqui. Isso aqui representa, sabe quanto? Vai representar 61%. Isso aqui é aproximadamente 61% de quem? Da amplitude da classe. Aí eu chego lá, tá? Então, vamos lá. Então, isso daqui vai ser igual a, já calculei aqui, deu 163,3 metros quadrados. Pronto, é isso daí. Esta aqui é a conta, tá bom? Esta daqui vai ser a mediana. O que é que significa, Armando? Significa o seguinte, olha, significa o seguinte, eu tenho aqui, presta atenção, aí eu pego, esse valor daqui, que é o menor, que é o 76, esse aqui é o maior. Na distribuição, que foi 245,4. Eu não posso deixar o 245, o que aconteceu? Não que eu estou fazendo todas as contas em cima, né, admitindo 245,4. Por isso que tem que ser ligeiramente maior, o limite superior. Porque aqui eu tenho agora uma amplitude total, que vai ser o 245,4 menos o 76, né? Que essa é a amplitude total, que vai ser o limite, esse aqui vai ser o LM, o limite superior, que vai ser o 245,4, e o limite, né? O limite mínimo, menor,
o menor, que deu, fazendo essa continha daí, deu 169,4. Quer dizer, a amplitude total tem que ser maior ou igual à amplitude amostral, mas não muito, certo? Então, isso aqui é a amplitude total. Então, o que eu tenho mais aqui a dizer é o seguinte, que aqui eu tenho a metade, então aqui eu adoto 50% para cima e 50% para baixo, percebe? E esse valor aqui, que representa o meio da distribuição, foi o 163,3, essa linha aqui é metro quadrado, entendendo? Então, você é a mediana. Você é a mediana. Então, o que significa? Eu tenho 50% dos auditórios maiores em metro quadrado do que 163,3. E tenho 50% abaixo de 163,3. É para isso que serve a mediana. A mediana é a mesma coisa, falar lá das separatrizes que eu falei no primeiro vídeo, é o quartil 2, o quartil é 2 em 4, o quartil. Então, 2 em 4 é meio, que é 50%. Eu também tenho o decil, os decis, né? Aqui eu tenho o decil 5, que é 5 em 10. Decil, 5 em 10. 5 em 10 significa 50%. E também tem o percentil, ou centil, como queira chamar, 50, que é 50 em 100. Então, a mediana, o quartil 2, o decil 5, o percentil 50, são iguais. Ok? Para exemplificar, vamos fazer logo um quartil. Que tal pegar esse camarada daqui, ó? Esse azulzinho daqui, ó. Certo? Esse camarada aqui vai ser o 75%. Quer dizer, eu tenho agora 75% essa parte, que chega até 100, e tenho de 0 até 75%. Então, esse valor o que vamos calcular agora, né, ele vai nos dar que o valor, tipo assim, ó, 75% dos auditórios eu tenho um determinado valor. Desse valor para baixo, por isso que eu quero calcular esse valor agora, que é o quartil 3. Então, aí eu tenho assim, ó, o quartil 3 significa o seguinte. Bora para cá. Ei, você, quartil 3. O quartil 3 vai ser o limite inferior do quartil 3 mais 3/4, que é o quartil 3, 3 em 4, 75%. Quartil 3, 3 em 4, vezes N, menos a frequência acumulada anterior, pode ver que é a mesma forma da mediana, só muda, né, a posição. No caso lá, a mediana é 50%, aqui eu quero 75%, sobre a frequência simples do quartil 3, que beleza, vezes amplitude. Então, bora lá. 75%, bora lá. Aqui eu tenho 64, ó, o ponteiro do mouse, 64, aqui tem 85. 64 é menor que 75, 85 é, perdão, é maior que 75. Então, vai estar na quinta classe. A outra metodologia que eu falei para vocês é pegar 75% de 80. Então, 3/4, 80 dividido por 4, 20. Vezes 3, 60. Imediatamente maior que 60. Então, imediatamente maior que 60, eu vou ter justamente aqui, ó. Tá vendo? 68, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho 68. Imediatamente maior que 60. Então, a quinta classe está, né, ela contém o quartil 3. Então, 72,8 só tem 64%. Ó, fazendo de novo, ó. Cadê o ponteiro? Ó, 72,8 só tem 64%, tá bom? E o 197,85. Então, eu quero um valor entre o limite inferior e o limite superior da quinta classe.
Então, é justamente essa continha. Então, é 172,8. Bota aqui. Me ajude aí. Então, aqui vai ser... Aqui eu tenho 172,8. Muito bem. Acompanha aí. Mais. Não me deixe só, não. 60, que é 3/4 de 80. 80 dividido por 4, 20 vezes 3, 60. A frequência acumulada anterior, antes de 60, que é, ó, 51. Não é não? 51. Pronto, joga aqui. Joga aqui, 51. A frequência simples do quartil 3, que é a quinta classe, que é 17. Pronto, bota aqui. Fica 17. Vezes a amplitude, que é 24,2. Então, isto daqui representa, ó, esse camarada aqui representa, esse aqui, ó, representa, eu fiz a continha aqui, 53%. 53% da amplitude da classe. Certo? Porque eu tenho 172,8, que é a base, mais esse valor. Aí, fazendo essa continha aí, fica 185, 185,6. Abacaxi e melancia não, metro quadrado. Quer dizer, então este valor daqui, ele significa isso, ó. Eu tenho aqui 245,4 e aqui eu tenho 76. Aqui é a metade, que é a mediana, quartil 2, decil 5, percentil 50, e tenho aqui o marco, né, dos 75%. Esse da camarada aqui, ó, 75%. Então, aqui é 75%. Esse valor aqui é o 185,6. Aqui a unidade é metro quadrado. Então, eu tenho 25% de auditórios acima de 185,6. E tenho 75% de auditórios abaixo de 185,6. Compreende? É isso que são chamadas separatrizes. Certo? Espero que estejam entendendo. Bom, e para terminar, vamos calcular agora a outra medida de central, né? De tendência central, de medida de posição, que é a moda. A moda é o que acontece mais, certo? Então, bora lá. A moda é calculada da seguinte forma. A moda é igual ao limite inferior da classe modal mais ΔI sobre ΔI mais ΔI vezes a amplitude. O ΔI significa a frequência simples da classe modal menos a frequência simples da classe anterior, enquanto que o ΔI vai ser a frequência simples da classe modal menos a frequência simples da classe posterior. Tá bom? É muito simples. A frequência, a classe modal, você vai para a frequência simples ou absoluta. Então você vai lá e vê. Pô, essa daqui, ó, FI, que eu coloquei FI minúsculo, é assim, ó, 3 dividido por 80, 8 dividido por 80, vai colocando aqui, ó, certo?
12 dividido por 80, coloca aqui 15%, e vai. Quando soma tudo, vai dar 100% dos dados. Então, 3, 8, 12, 28, 17, 8, 4. Quem é o maior? Você já percebeu, 28. Então, a classe 4, olha que legal. A quarta classe, esta daqui, é a modal, certo? Justamente essa daqui, ó. A classe 4 é a classe modal. Basta olhar a frequência simples, né, ou absoluta. Qual é o maior? O que é que aconteceu mais? O que aconteceu mais está entre 148,6 e 172,8, porque aqui eu tenho 28 registros. Né? 28 registros. Então, a quarta classe contém a moda. Cadê essa moda? Bora ver essa moda. Vamos calcular essa moda. O que mais que eu poderia falar? Então, vou levar para lá. 148,6 vai ser o limite inferior. Então, ei, você, o L, índice MO, limite, isso aqui, ó, acompanha aqui, ó. Esse daqui, ó. Essa parte aqui vai ser 148,6. Então, bota aqui. 148,6 mais. Cadê a frequência da classe modal? 28. Menos a anterior. Observe lá que é 12, ó. 12. Estou passando aqui, ó. Indicando aqui com a ponta do mouse. 12. Então, bora para cá. 12. E a outra foi 28 menos, acho que foi 17, né? 17 aqui. Pronto, 17. Menos 17. Então, aqui vai dar 28 menos 12, 16. E 28 menos 17, 11. Então, aqui vai ficar 16. Aqui vai ficar 16 mais 11. Vezes a amplitude da classe, que é o 24,2. Da mesma forma, eu estou aqui querendo 148,6, andar um pouquinho mais do que isso, que vai ser 16 dividido por 27, vezes 24,2. Então, esse 16 sobre 27, isso aqui significa aproximadamente 60% da amplitude. Então, eu pegando 60% da amplitude, eu vou galopar com mais a base, 148,6, para a moda. Então, isso aí vai nos dar uma continha aqui, vai dar 162,9 metros quadrados. O que é que aconteceu mais? Aconteceu auditório, né? Auditórios com a moda de 162,9, é o que acontece mais, né? Então, 162,9 é a indicação dos auditórios. O que é que aconteceu mais foi auditórios com 162,9 metros quadrados. Isso daí. Aqui, espero que estejam entendendo. Então, aqui foi, olha, falando aqui com vocês, ó. Aqui é a ponta do mouse, ó. Aqui é a média, certo? Aqui é a mediana. Veja só, vai acompanhando aí. O que significa a mediana? Aí eu exemplifiquei uma das separatrizes, que foi o quartil 3, né? Se precisarem mais de alguma coisa, poste alguma coisa para mim, manda uma solicitação para que eu possa fazer mais algum exercício. Se vocês não estão bem entendendo, fale alguma coisa para mim. Se quiser, dá uma olhada lá no canal, né, direitinho, nas outras aulas anteriores, vai falando para mim aí. Se gostou, se quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço, ok? E estou querendo fazer uma série de estatísticas aí para postar para vocês. Aqui eu tenho um gráfico. Esse gráfico chama-se histograma. Não é um gráfico de coluna. Gráfico de coluna é aqueles separados, né? Ele tem esse não, são justapostos, estão juntos.
Então, como é que eu faço isso aqui? Fiz lá no Excel para andar mais rápido. Eu peguei aqui, observe, aqui eu estou com 88,1, que é justamente o ponto médio. Veja lá na nossa distribuição, ó, 88,1, 112,3, etc. Tá bom? Aí fui fazendo assim. E aqui é o ponto médio. Então, se eu pegar esse ponto médio aqui, ó, desse aqui, vou até a altura dele, pego o ponto médio. Então, aqui é o histograma. O que eu estou fazendo aqui é um outro tipo de gráfico que eu não fiz, estou fazendo aqui agora, que eu lembrei, certo? Aqui é justamente distribuição, o polígono de frequência. Então, você pode fazer o gráfico assim também. Pega cada ponto médio, o XI, certo? E vai colocando aqui, coloquei mais justamente na média, mais ou menos, de cada coluna vertical dessa. E aí eu posso agora ligar. Eu posso agora ligar. Isso daqui eu estou criando olha, o polígono de frequência. Ligo os pontos, aqui vou subir, suba, epa, quase uma reta, né? Suponha. Aí vou ligando. Isso aqui chama-se o quê? Polígono de frequência. Isso daí. Bom, então é isso aí que eu gostaria de passar para vocês. O calcular média, quer dizer, nós estamos estimando, né? Estimando média, mediana e moda, certo? De dados agrupados com intervalo de classe. Espero que tenham gostado e vou ficar por aqui agradecendo a atenção de todos aí por um vídeo longo de uns 53 minutos, mas desejo bons estudos, viu? Até mais, um forte abraço. Obrigado.